Vamos dar continuidade, então, à nossa aula de políticas públicas de saúde mental, né, e atendimento ao paciente usuário de drogas. Né? Então, nós estamos falando da política da saúde mental, né? Falando, então, das mudanças nos componentes, né? Falamos aí da questão da deshospitalização, né? E essa questão da deshospitalização, ela passa aí por uma redução gradual e planejada do número de leitos. Então, gradativamente, os municípios tiveram que se adaptar e reduzir o número de leitos psiquiátricos nas suas localidades. Essa mudança, então, né, gradual. O que fazer com o morador asilar, esse indivíduo que mora no hospital? Então, né, conversamos na aula anterior, e esse assunto volta aqui, que seria então a implantação de uma residência terapêutica. Então, as residências terapêuticas, elas são criadas para, né, trabalhar com esses indivíduos que não têm para onde ir, que a família abandonou. Né? Então, os hospitais psiquiátricos, eles passaram por uma avaliação, né, periódica, e gradativamente iam sendo fechados leitos. Se implantam essas residências terapêuticas e se cria também o programa de volta para casa, onde pacientes que ainda tinham vínculo familiar, né, foram devolvidos para o seu ambiente, né, para a sua família. Para isso, as famílias foram capacitadas, né, em como lidar com essa questão do adoecimento mental de um membro da família. Né? Não foi simplesmente pega, leva e se vira. Né? Essas famílias gradativamente foram passando por capacitação de como entender esse processo para que esse indivíduo fosse acolhido novamente no seio familiar. Então, esse programa, né, de volta para casa ajudou muito pacientes que moravam no hospital psiquiátrico. Né? Então, no município de Curitiba, né, nós tivemos a política, né, nacional de saúde mental guiando a reforma psiquiátrica. Né? A Secretaria Municipal de Saúde, ela trabalha, né, para implantar dispositivos e estratégias, né, para a reversão do modelo que é centrado no hospital psiquiátrico para o modelo extra-hospitalar, né, com base na atenção comunitária. Então, o município cria, né, um programa de saúde mental, e esse programa de saúde mental norteia as ações do município. Tá? Então, as pessoas, né, acometidas por transtorno mental ou que fazem uso de álcool ou outras drogas, elas entram nesse programa da saúde mental. Esse programa da saúde mental também tem, né, no seu escopo a criação dos CAPs, né, os Centros de Atenção Psicossocial. Então, essa rede, ela desenvolve um sistema integrado, né, de cuidado à saúde mental. Dentro, então, né, daquela condição crônica. Aí nós estamos falando de uma rede de atenção ligada à condição crônica. Né? Condição crônica porque é um evento que perdura por longo período de tempo. Né? Então, a gente tem aí uma mudança de um modelo que era antigamente fragmentado para um modelo de assistência integral. Né? O modelo fragmentado, ele trabalhava exclusivamente o paciente, né? Trabalhava com as questões das crises, organizando esse sistema, né, de forma isolada. Então, você tinha ali o indivíduo retirado do seu convívio social, mandado para um isolamento. Né? Organizado em níveis hierárquicos. Então, o hospital psiquiátrico era somente uma etapa, né? E o objeto desse modelo assistencial era exclusivamente o paciente, né? E esse modelo, então, ele é transferido para um modelo de forma integrada, voltado para o atendimento à população,
né? Então, não só o paciente, mas o paciente, os membros da sua família e todos aqueles indivíduos que têm um convívio com essas pessoas. Então, ele é voltado, né, para a comunidade, né, com a atenção às condições crônicas, entendendo que essa questão do adoecimento mental é uma doença crônica, né? Organizado por um contínuo de atenção, né? Então, diferentes pontos de atenção que vão trabalhar com esse paciente. Nós já vamos ver na sequência, né, quais são os pontos que compõem essa rede de atenção psicossocial, né? Então, essa organização em rede, de forma horizontal, tendo aí, né, o cidadão como o seu sujeito, né? E pensando nesse cidadão como um indivíduo que produz saúde, né? Então, um produtor de saúde, né? O programa de saúde mental, então, né, se estrutura no município de Curitiba nessa rede de atenção, com atualmente mais de 55 mil usuários que fazem, né, uso desse sistema. A saúde mental está diretamente ligada à atenção básica, né? Então, ela vai ter a sua base lá na unidade de saúde e vai ter estruturas especializadas, que seriam os CAPs, para dar suporte dentro dessa rede. Serviços ambulatoriais e hospitalares são contratualizados, são contratados pelo serviço público para prestar esse serviço. Aí dentro, né, dessa questão ambulatorial e hospitalar, entram os hospitais gerais, que passam a oferecer leitos para esses pacientes psiquiátricos, para atender tanto patologias psiquiátricas quanto afecções clínicas, né? E vem então a diminuição progressiva do número de pacientes asilares. Então, né, gradativamente esses hospitais foram sendo fechados e esses pacientes foram transferidos para as residências terapêuticas, né? Hoje, né, o município conta aí com 29 equipes de, né, estratégia de saúde da família, no núcleo de apoio, né, à saúde da família, com a presença de psicólogos, né? 6 ambulatórios que atendem aí cerca de 20 mil consultas por mês, um ambulatório infantil, né, para adolescentes, com medida socioeducativa, então um educandário, né, em que esses adolescentes com, né, restrição de trânsito, né, por terem cometido alguma infração, ficam reclusos, né? Ainda leitos em hospital integral, hospital dia, né? Então muitos dos hospitais criam essa modalidade de atendimento em que o paciente ele tem um cronograma de atividades a serem cumpridas durante um período de tempo, durante o dia, e no final da tarde ele volta para a família, né? Então, hospital geral, hospital dia, as residências terapêuticas, né? E atualmente são 33 moradores, né, asilares nessas residências, né? Ainda existem dentro do serviço, né, 4 auditores de saúde mental que fazem toda a parte então, burocrática dessa rede de atenção, né? A regulação psiquiátrica, né, que fica, né, com a presença de médicos, psiquiatras, né, para regular os leitos de saúde mental ofertados para o município de Curitiba e região metropolitana. Então, existe uma central de regulação para esses leitos, né? Então, o solicitante, né, a família ou o próprio paciente, ele vai buscar, às vezes eles ligam para o 192, para o SAMU, às vezes tem uma demanda espontânea na unidade de saúde, a pessoa chega e fala, eu quero internar. Aciona-se essa central de regulação psiquiátrica e esses médicos, né, que compõem essa central de regulação vão então entrar em contato com
os prestadores de serviço habilitados e vão buscar leitos de saúde mental disponíveis para esses clientes. Aqui a gente tem, então, os componentes dessa rede de atenção psicossocial. Então, vejam, é uma rede que ela vai se ramificando em diferentes níveis de atenção, da atenção primária, secundária e terciária. A base dessa rede está, então, na atenção básica em saúde, com as unidades básicas de saúde, os núcleos de apoio à saúde da família, o consultório na rua, e os centros de convivência e cultura. Todas essas estruturas estão ligadas, então, à atenção básica em saúde. Ainda, um componente de atenção psicossocial, que seria, então, o CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial. E ele é um ponto estratégico dessa rede de atenção, porque ele concentra o conhecimento especializado. A atenção básica vai trabalhar com os casos mais leves, os casos mais complicados serão tratados aí no CAPS. A rede de atenção à urgência e emergência, ela também entra na rede de atenção psicossocial. Aí a gente tem uma sobreposição entre as duas redes, com a questão do SAMU 192. Então, muitas das vezes, se esse paciente tem uma crise, entra em surto no ambiente domiciliar, a família liga para 192 e o SAMU é que vai prestar esse primeiro atendimento. E esse paciente é encaminhado, então, para uma das UPAs do município, para fazer um período de estabilização, enquanto se busca uma vaga para esse paciente. Essa vaga não necessariamente num hospital, pode ser que esse paciente seja transferido para um CAPS e dê continuidade ao seu tratamento nesse CAPS. Então, a gente ainda tem a atenção residencial, com unidades de acolhimento e serviços de atenção em regime residencial. Então, seriam aí o acompanhamento de forma transitória desses pacientes. A atenção hospitalar, então, a gente tem leitos de psiquiatria nos hospitais gerais, serviços especializados em pacientes que estão passando por sofrimento ou transtorno mental, com necessidade e às vezes em uso de substâncias como crack, álcool ou outras drogas. Então a atenção hospitalar, ela tem duas vertentes. Eu ainda tenho leitos psiquiátricos. E esses leitos, eles nunca vão deixar de existir. Então, o componente aí da rede de atenção, ele perpassa por leitos psiquiátricos, sim. Então, toda a rede de atenção vai ter leitos psiquiátricos em hospitais gerais, mas também vai ter hospitais psiquiátricos que vão dar suporte a essa rede. Em algumas situações, essa hospitalização ela é necessária, principalmente nas situações referentes ao que se chama de autoagressão ou de heteroagressão. Então, quando esse indivíduo ele está em risco de cometer um atentado contra outra pessoa ou contra si próprio, aí ele precisa de uma atenção especializada. E esse paciente, então, tem indicação do internamento em um leito psiquiátrico. Nos demais casos, ele vai para um hospital geral para uma fase de estabilização. Serviços, então, de residência terapêutica e o programa de volta para casa, que fazem parte da estratégia de desinstitucionalização, e as estratégias de reabilitação psicossocial. Então, com iniciativas para se gerar trabalho e renda, empreendedorismo solidário, cooperativas sociais. Então, fazer a reinserção social desses indivíduos, para que eles possam ter também uma fonte de renda. Lembrando que essa fonte de renda é importante
para manter o equilíbrio, né, psicológico, o equilíbrio mental desse indivíduo. Então, basicamente, são esses os pontos, né, da rede de atenção. Aqui, então, né, um desenho esquemático, onde a gente tem esses pontos, né, para vocês visualizarem. Então, né, os leitos hospitalizados de um hospital psiquiátrico, o componente fixo da rede de urgência e emergência, né, que seria a UPA 24 horas, o SAMU, que faz o atendimento domiciliar, unidades, né, de acolhimento, unidades de estabilização, né, o CAPS, né, então o Centro de Atenção Psicossocial, as comunidades terapêuticas. Então, esses indivíduos estão, né, circulando pelo território e eles têm esses pontos de atenção para buscar atendimento. Então, vamos falar um pouquinho desses pontos da rede de atenção. A unidade de saúde, né? Como se trata de uma rede voltada à condição crônica, a atenção primária, a saúde, é a fonte principal, é o foco principal. Então, dentro da rede de atenção psicossocial, nós temos a unidade de saúde como ponto central da atenção nesse sistema, né? Ela é a porta de entrada, é onde esse usuário da localidade vai buscar um primeiro atendimento. Lá, o que ele vai ter? Ele vai ter o tratamento para sua afecção, né? Seja ela um transtorno mental, seja ela uma dependência química. Vai ser feito o acompanhamento, o monitoramento desse paciente e a desintoxicação alcoólica, né? Então, eles buscam esse serviço e eles conseguem no próprio território. O NASF está dentro dessas unidades de saúde. Então, as unidades que são, né, estratégia de saúde da família, elas vão ter a presença dessa equipe. E essa equipe vai dar suporte para as demais unidades básicas de saúde dentro de um território, né? Então, o NASF, né, com a presença do psicólogo, ele é que faz a coordenação da política de saúde mental do distrito sanitário, né? Então, as equipes desse NASF é que vão coordenar essas ações, apoiando as equipes da unidade de saúde com relação ao programa de saúde mental. Vão realizar ações que visam a promoção à saúde e tem, né, a função de treinar e capacitar as equipes de saúde para atender esses indivíduos, né? Tendo aí, né, um papel na ampliação da abrangência da atenção às ações da unidade de saúde e uma maior resolutibilidade para que esses indivíduos, né, então tenham efetivamente o seu tratamento sendo realizado. O ambulatório de saúde mental, né, vai então ter consultas especializadas, né? Lá você vai ter o psiquiatra, o psicólogo, né, o assistente social, e esses atendimentos eles podem ser individuais ou em grupos. Então, a estratégia de trabalhar com grupos é uma estratégia muito boa, porque um indivíduo, ele, ouvindo a história do outro, acaba, né, entendendo que a situação dele não é tão ruim quanto ele pensa. E tem gente que passou por coisas muito piores até este momento. Então, trabalhar em grupo já auxilia também nessa socialização desses pacientes. Nesse ambulatório vai se ter assessoria, né, psiquiátrica para a unidade de saúde, com discussão de caso, atendimento, né, compartilhado entre, né, o médico da unidade de saúde e o psiquiatra, e a capacitação de cuidadores de pessoas portadoras de transtorno mental. Uma das ações da rede de atenção é trabalhar com as famílias, não só com os indivíduos. Eu tenho que tratar esse paciente
e também o seu núcleo familiar, para que esse núcleo familiar dê suporte para esse paciente. O CAPS, então, Centro de Atenção Psicossocial, são então são componentes extra-hospitalares com o objetivo de atender os portadores de transtorno mental, que sejam então os transtornos severos e persistentes. Lembre, os casos leves e moderados são tratados na unidade de saúde. Os severos vão ser tratados no CAPS. Esses CAPS têm o objetivo de fazer inclusão social. Então, eles sempre vão ter oficinas que buscam essa reinserção. Oficinas de trabalhos manuais, em grupo, pacientes que participam de feiras solidárias, que produzem alguma coisa no CAPS e vendem esses produtos nessas feiras. Então, isso é uma fonte de renda também para esses pacientes, complementar a renda desses pacientes, sendo então uma peça fundamental para a estrutura dessa rede de atenção psicossocial, dando suporte técnico para essa rede e mantendo essa rede ativa. Ele articula então as estratégias entre unidades de saúde, entre NASF e CAPS, para que todos falem a mesma linguagem, porque esse paciente ele é paciente do CAPS, mas ele também é paciente da unidade de saúde. Ele não foi transferido para o CAPS. Isso é extremamente importante que vocês entendam. Esses pacientes da saúde mental, eles continuam sendo pacientes da atenção primária. Eles fazem uso da estrutura do CAPS, da estrutura especializada, mas é lá na unidade de saúde, da área de abrangência do endereço desse paciente, que o tratamento também vai acontecer. Então, ele vai retirar a medicação, ele vai passar em consulta com o clínico, para que mantenha esse vínculo do usuário com a atenção primária. Ninguém transfere paciente para o CAPS. Ele vai para o CAPS e ele tem que ser acompanhado pela equipe da unidade de saúde. O CAPS também visa a promoção da garantia de direitos fundamentais. Então, eles são orientados com relação aos seus direitos legais enquanto portadores de transtorno mental. Faz o tratamento de sintomas e trabalha também com o núcleo familiar. Então, existem oficinas dentro dos CAPS que trabalham com a família desses pacientes, para que essa família consiga lidar com a questão do transtorno mental ou a questão do uso de álcool e outras drogas no seu núcleo familiar, para que essa família não fique desestruturada. Então, aqui a gente tem uma divisão dos centros de atenção psicossocial. Então, eu posso ter um CAPS 1, CAPS 2 e CAPS 3. Então, o CAPS 1, ele vai atender as pessoas com transtorno mental grave e persistente, que façam uso de álcool e outras drogas, isso para municípios pequenos, que tenham aí população acima de 20 mil habitantes. Nos municípios com população acima de 70 mil habitantes, eu já posso ter a estrutura do CAPS 2, que vai atender pacientes com transtorno mental grave e persistente, pode atender indivíduos dependentes de álcool e outras drogas, então, mas ele tem uma estrutura maior. Então, eu tenho um núcleo maior de profissionais para atender essas pessoas. Em municípios com população acima de 200 mil habitantes, pode-se ter a estrutura do CAPS 3. Esse CAPS 3 ele já muda um pouco a sua constituição. Ele vai trabalhar 24 horas, tendo leitos de retaguarda. Então, ele funciona para municípios maiores que
tem necessidade de ter o paciente internado. Tá? Então, eu posso ter aí, né, uma divisão ainda em CAPS territorial ou CAPS álcool e drogas. Tá? O CAPS territorial é aquele que trabalha tanto o transtorno mental quanto os transtornos de uso de álcool e outras drogas. Né? E a divisão em CAPS TM e AD, né? Então transtorno mental e álcool e drogas. A tendência é que os municípios trabalhem com essa questão do álcool e drogas junto com o transtorno mental, o que hoje então é chamado de CAPS territorial. Então, em cada, né, distrito sanitário, nós teríamos um CAPS territorial que atenderia a população desse distrito sanitário. Né? Então, aqui o CAPS AD, né, que vai trabalhar exclusivamente com álcool e drogas, então daí depende do município em que a gente vai estar atuando. Né? Para populações, né, acima de 70 mil habitantes, já posso separar o serviço. Populações acima de 200 mil habitantes, posso ter CAPS AD3. Então, CAPS, né, que atende transtorno mental, outro que atende álcool e drogas, e ambos funcionam 24 horas. Né? Para municípios com população acima de 150 mil habitantes, podemos ter a constituição do CAPS-I, que seria então o CAPS para atendimento de crianças e adolescentes, é o CAPS infantil. Né? Para tratar também, né, transtornos mentais graves e persistentes, e também para aqueles indivíduos que fazem uso de crack, álcool e outras drogas. Então, pensando, né, mas como assim? Criança que faz uso de álcool e outras drogas? Sim, essa é uma realidade. Às vezes, desde da pequena, né, da primeira infância, a gente já tem relatos de crianças que são usuárias de drogas. A literatura traz, né, relatos de crianças que desenvolvem síndrome de abstinência nas primeiras semanas de vida. Por quê? Porque foram concebidas e foram, né, se desenvolveram no útero materno com a presença dessas substâncias que passam a barreira placentária. Né? Então, uma mãe que é usuária, né, de drogas, uma mãe que faz uso crônico de álcool, né, a criança pode desenvolver síndrome de abstinência nas primeiras semanas de vida. E daí a necessidade de ter essa estrutura aí de um CAPS infantil. Além da estrutura do CAPS, então, os hospitais psiquiátricos, né, que tem aí duas modalidades. Eles podem ter o leito integral, onde o paciente fica internado, e o leito dia. Então, seria aí a modalidade de hospital dia, né, aquela em que o paciente ele passa o dia, tem as atividades ali, terapia individual, terapia em grupo, oficinas, e ele volta no final do dia para casa. Né? E os leitos regulados por profissionais psiquiatras, dentro, né, da central de regulação de leitos psiquiátricos do município. O hospital integral, né, vai estar destinado aí para pacientes com histórico de auto- ou heteroagressão. Então, aqueles indivíduos, né, aí entram muito as questões de tentativa de suicídio. Né? Então, o indivíduo, né, tentou cortar o pulso, tentou se enforcar, né, ou fez uso de uma grande quantidade de medicação. Ele precisa de um atendimento num pronto-socorro geral, para primeiro restabelecer essa condição e depois trabalhar a questão do adoecimento mental. Né? Para aqueles indivíduos que têm um risco importante de suicídio, então eles precisam ficar internados. Né? Síndrome de abstinência grave ou indivíduos que têm risco de desenvolver síndrome de abstinência, né, também devem ficar sob tutela das instituições hospitalares. Né? Todos aqueles que apresentarem comportamento de risco
Toda vez que o tratamento extra-hospitalar não deu resultado, então busca-se aí um atendimento, né, hospitalar. Né? Quadros graves, né, com ausência de suporte familiar. Então, aquelas famílias desestruturadas, em que o indivíduo não tem suporte familiar e numa avaliação lá da equipe da atenção primária e na equipe do CAPS, essa família não tem condição de ter esse paciente em casa nesse momento, né? Então, ele acaba ficando em risco por estar nesse ambiente desestruturado. O que acontece? Deve-se, então, hospitalizar esse indivíduo. O hospital dia, então, né, vai ser destinado para aqueles pacientes, né, que necessitam do ambiente hospitalar, mas ele tem estrutura familiar. Então, é aquela família que dá suporte, né, mas que ela não tem 100% do tempo para se dedicar a esse paciente. Ela precisa de um apoio profissional. Então, esse paciente, ele fica nessa modalidade de hospital dia. Ele passa, né, um tempo, um período do dia, né, lá, ele vai receber as refeições, ele vai passar por terapias em grupo, terapias individuais, e no final da tarde ele volta para casa. As residências terapêuticas, então, como a gente já comentou, né, hoje são aí 33 moradores, né, nessas residências, né, e esses são os pacientes asilares, que estão em processo de adaptação e de inserção. Né? Alguns desses pacientes a gente sabe que já têm, né, algumas comorbidades, algumas sequelas, e eles não vão ter condição de voltar para o convívio social. Então, eles vão precisar de acompanhamento 24 horas por dia. Nesse caso, então, ele vai ser o morador da residência terapêutica. Ele está sob tutela do município. Então, ele não tem condição de autocuidar-se, não tem família para, né, cuidar desse indivíduo, então o município ele tem que trabalhar com esse paciente. Esse programa, então, da residência terapêutica, né, ele foi criado junto com a deshospitalização, então lá na reforma psiquiátrica, né? Então, pacientes que têm esses longo histórico de internamento, né? Não tem mais contato com a família e ficou, então, sob tutela do Estado, né? Essas moradias, então, elas estão inseridas na comunidade. São casas alugadas ou adquiridas pelos municípios em que esses pacientes moram, né? E gradativamente eles vão, então, adquirindo independência e voltando ao convívio social. Então, as atividades, né, diárias do cotidiano: levantar, arrumar a cama, escovar os dentes, tomar banho, fazer o seu café da manhã, né? Tudo isso eles vão aprendendo para desenvolver a autonomia desses indivíduos, né? Esses indivíduos passaram longos anos internados no hospital psiquiátrico. Então, eles não sabem, por exemplo, qual é a moeda corrente no Brasil, qual é o dinheiro, quanto custa, qual é o valor das coisas. Então, como é que ele faz para ir numa padaria comprar pão e leite? Então, as equipes da residência terapêutica têm por objetivo, né, fazer essa reinserção. Então, isso foi um processo longo, né, dentro do município de Curitiba, até que todos os leitos, né, fossem fechados e só ficassem aqueles necessários para manter esses pacientes, né? E as residências terapêuticas ainda estão em funcionamento, né? Então, enquanto tivermos moradores asilares que não têm condição de autocuidar-se, vamos ter essas residências atuando, né? Enquanto esse indivíduo não tiver autonomia necessária, né? Os leitos metropolitanos, então, como a gente já comentou, são regulados por médicos psiquiatras
né? E eles vão, então, dispor do panorama de leitos disponíveis no município e o número de solicitações. E eles vão, então, encaixando esses pacientes nesses leitos. Tá? Além disso, esses profissionais, eles prestam consultoria com relação à especialidade da psiquiatria para os médicos generalistas. Então, chega um paciente lá numa UPA, tá? num surto, esse médico da UPA, ele pode recorrer a esse colega psiquiatra para pedir uma orientação de como proceder nesses casos, para fazer a estabilização desse paciente que está na UPA e depois, então, encaminhar esse paciente para o CAPS. Os hospitais gerais, né, vão trabalhar aí, né, pacientes que tenham transtornos alimentares, psicoses, transtornos mentais, né, que tenham alguma intercorrência clínica, as tentativas de suicídio, né, na necessidade de desintoxicação química. Então, quando aquele indivíduo está passando por um processo de envenenamento, numa tentativa de suicídio por ingestão de substâncias, ele precisa aí, né, de um hospital geral para primeiro passar por esse processo de desintoxicação para depois buscar, né, o atendimento psiquiátrico. Da mesma forma, né, transtorno alimentar, transtorno, né, de autoagressão, né, as tentativas de suicídio com autoagressão, que o indivíduo, né, corta os pulsos, por exemplo, ele precisa primeiro de um período no hospital geral para depois trabalhar a questão da saúde mental dele. Vai restabelecer a condição física e depois trabalhar a condição psíquica desse indivíduo, né? Como a gente já viu, a UPA também faz parte dessa rede de atenção, né? O SAMU e as UPAs. Então, o SAMU vai fazer o primeiro atendimento quando solicitado lá no pré-hospitalar, né? E ele vai encaminhar esse paciente para as UPAs. Na grande maioria das vezes, o paciente primeiro vai para a UPA, para depois ir para o CAPS ou, quando necessário, para o hospital psiquiátrico, né? Então, é uma fonte aí alternativa para primeiro estabilizar o paciente e depois encaminhá-lo para o tratamento psiquiátrico, né? O consultório na rua, né? O consultório na rua é uma estratégia, né, de aproximar o serviço de saúde a esses indivíduos, a essa parte da população que fica, né, na grande maioria das vezes, esquecida, né? Então, é uma população que é chamada de invisível, né, o morador de rua. Então, essas equipes, elas vão levar condição de saúde, então vão trabalhar com diversas questões, vão falar sobre o uso racional, né, dentro da política aí de redução de danos das drogas, do álcool, né, a questão da proteção na relação sexual, então vão fornecer preservativos, né, exames que possam ser coletados, fornecer medicações para esses pacientes que estão nessa condição de rua. Então, é aproximar o serviço de saúde dessa população, né, que às vezes tem até vergonha de buscar um atendimento na unidade de saúde, né, por estar nessa condição de morador de rua. E muitos desses moradores de rua têm associado aí algum componente de transtorno psiquiátrico, tá? E os estudos mostram isso. Então, trabalhar aí com essa parcela da população, né, é também extremamente importante, tá? Então, crianças, adolescentes, adultos, moradores ou que estejam em situação de rua, né? Então a gente usa muito esse termo, né? Indivíduo em situação de rua, tá? Não é o morador da rua, né? Ele está nessa condição, tá? Que seja aí usuário de drogas ou de álcool, né? Com o objetivo, então, de promover a saúde e a prevenção de doenças,
né? Trazer aí mudança na perspectiva de vida dessa população, então tem psicólogo que faz parte desse consultório na rua, né? Reduzir fatores que aumentam o risco, né? Porque é uma população que tem uma exposição muito grande, né? Ela está muito próxima da questão da violência, né? Muito fácil o contato com álcool, com drogas, né? Com drogas injetáveis, com compartilhamento de seringas e agulhas, né? Então trazer aí, né, essa redução desses fatores de risco, né? É também objetivo o aumento, né, das possibilidades da inserção na sociedade. Então, trazer esse indivíduo para uma condição melhor, né, da sua subsistência. Tá? E ainda eles trabalham com intervenções terapêuticas, tá? Então dentro aí, né, da política de saúde mental. Bom, gente, já passamos aí dos 30 minutos, que é o ideal, né? Então eu vou interromper por aqui e daí depois a gente dá continuidade para falar um pouquinho, né, da questão do crack e política de redução de danos, ok? Então, nos vemos aí, né, num próximo vídeo e por enquanto era isso que eu tinha para conversar com vocês. Espero que todos estejam bem, continuem em casa, né, para que a gente possa logo estar tendo as aulas presenciais, ok? Um abraço a todos.